dia, tudo bem? Hoje, na Renova Home, nós vamos fazer a instalação de um varão de cortina. Para isso, vamos precisar de uma escada e de alguns materiais, como a furadeira, uma broca 8, duas buchas número 8, uma trena, papel e lápis. Um dos primeiros passos, gente, é escolher o ponto do varão, tá? Do suporte do varão. Se ele fica muito para cá, você pode perder a estabilidade do varão e ele acabar cedendo com o peso da cortina. E se ele ficar muito para cá, você vai perder uma área de espaço da cortina, além de ficar na decoração com todo esse espaço vazio, o que vai dar uma impressão estranha. Eu, normalmente, vou trabalhar com algo em torno de, no máximo, uns 10 centímetros do varão, do ponto do varão para cá, porque você fica com uma área pequena, que vai servir de acabamento, e ele dá a sustentação que a gente vai precisar. Então, pessoal, uma das coisas mais importantes de qualquer instalação é planejar esta instalação. Então, o que eu tenho aqui? Qual é a minha situação? Eu tenho um varão de cortina, que vai ser instalado sobre uma porta-balcão. Muito bem. Se eu fizer a instalação de qualquer forma, sem me preocupar com alguns detalhes, esse varão vai ficar torto, descentralizado e coisas desse gênero, tá? Eu fiz algumas medições prévias, que vocês podem fazer também, então eu já tenho alguns dados, mas eu quero dividi-los com você. O meu varão mede 2,34 m. Eu vou usar a medida em centímetro para facilitar a vida. Então, 234 centímetros. A minha porta mede 148 centímetros. Eu tenho algumas opções aqui e isso vai depender muito do gosto pessoal de cada um. Eu posso serrar ou cortar este varão com uma serra para diminuir o tamanho dele e deixar ele muito mais próximo do alinhamento, mas não é a opção que eu estou escolhendo, porque a minha parede é uma parede grande. Então, eu vou usar o recurso da cortina para dar um toque de decoração e dar um acabamento, entre aspas, nessa parede. Então, ela vai perder a cara de ser uma simples parede e vai passar a ter uma cara um pouco mais confortável, um pouco mais... assim, vamos lá, né? Vai ficar parecendo uma coisa mais chique, entre aspas. Tá bom, então eu tenho o tamanho da porta, eu tenho o tamanho do varão. Aonde eu vou instalar este varão? Aonde eu faço furo para colocar o suporte? Eu tenho duas áreas de espaço livre. Uma aqui deste lado e uma aqui desse lado. Conta de matemática simples. 234 centímetros menos 148 centímetros. Nós vamos descobrir que isso daqui dá 86 centímetros. Então, somando as duas áreas, eu tenho 86 centímetros. Que dividido por 2, 43 centímetros. Então, eu tenho um espaço livre de 43 centímetros para cada lado. Vocês lembram que agora há pouco eu falei da posição do varão e que eu disse que eu iria deixar 10 centímetros de espaço entre a ponta dele e o ponto do suporte, né? Entre o ponto que eu vou instalar o suporte para segurar esse varão. Então, aqui são 10 centímetros. Isso significa que me sobra entre o ponto final da porta e o ponto aonde eu tenho que fazer o furo para instalar o suporte, né? 33 centímetros. Então está definido. A partir do fim da porta, em ambas as direções, para a esquerda e para a direita, eu tenho que andar 33 centímetros e fazer a marcação na parede do furo. Perfeito? Então, pessoal, outro ponto importante a tomar cuidado é com relação à altura do varão. Se eu colocar muito para baixo, quando eu olhar para a parede, eu vou ficar com essa área toda vazia, que vai dar uma impressão estranha. Então, é importante colocar ele para cima, mas não tão em cima a ponto dele ficar muito grudado com o teto. Eu vou deixar aproximadamente a uns 4 dedos da diferença de altura, tá? Então, agora a gente vai pegar a trena e vamos fazer as marcações para furação. Bom, nós vimos que pelos cálculos é necessário dar uma distância de 33 centímetros da porta. Então vamos trabalhar com essa distância. 33 centímetros mais ou menos. Mais ou menos não, vamos ser exatos. 33 centímetros. Esta região será a região onde a gente vai fazer o furo. Lembra que eu falei de 4 dedos? Mas 4 dedos pode variar muito, então eu medi 4 dedos, são aproximadamente 10 centímetros. Então eu vou fazer uma pré-marcação na parede e depois eu finalizo.
Mas como eu vou fazer essa marcação aqui, sem ter nenhum recurso adicional? Eu estou sozinho, não tenho um ajudante nesse momento. Eu vou usar o próprio varão para me dar esse direcionamento. Então, 33 centímetros, eu coloco o varão aqui e eu já tenho a área necessária para fazer, né, uma linha aonde devo fazer o furo. Trago a trena com 10 centímetros aqui. Então, aqui tem que ser meu furo. Eu tenho a região aonde eu vou fazer o furo definido. Isso a gente faz dos dois lados. Então, chegou a hora que muitos gostam, a hora de fazer barulho e, óbvio, um belo de um furo na parede. Gente, importante, a furadeira tem que ficar o mais perpendicular possível. Senão, a hora que você coloca a bucha, ela entra torta e o suporte fica torto. Então, nada de furar de baixo para cima, de cima para baixo, de um lado para o outro. O mais reto, o mais perpendicular possível. Vamos lá? Fazer barulho? Quem gosta? A bucha é muito simples, a gente vai usar uma bucha 8, colocar no furo que a gente fez e apertar. Ela tem que ficar rente à parede. E tá pronto. O suporte do varão, você vai precisar da seguinte ferramenta especialíssima, sua mão. Você coloca ele na entrada da bucha e simplesmente rosqueia. O aperto final, uma última volta. Cuidado para não passar do ponto na hora de apertar, porque ele não pode ficar torto. Ele também tem que ficar bem perpendicular. A cortina que eu tenho aqui é este modelo, tá? Esse modelo a gente vai fazer sempre um zigue-zague ajuntando as pontas. Então, para um lado, para o outro. Para dentro, para fora. Para dentro. E nós ficamos com a cortina já na posição certa para colocar no varão. A instalação do varão é muito simples, é um encaixe. Encaixou, eu posso já distribuir a cortina para a posição dela.